Olá, bom dia. Venho com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. E hoje caiu o Salmo 71. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Aqui, Davi conversando com o Senhor, pedindo para que o Senhor esteja sempre com ele, fazendo justiça, tirando os inimigos do seu caminho, falando com Deus sobre tudo aquilo de proteção que ele pede para ele. Porque é muito importante você rezar, né? Nós rezarmos, nós estarmos em comunhão com Deus, em essa conexão linda, maravilhosa que é nosso Senhor, nosso Deus. E Ele trazendo sempre para nós a certeza do bem em nossa jornada, nosso caminho. Então, meus irmãos, estamos aqui hoje, né? Pedindo a oração, né, para Deus de proteção. Como vem aqui na Bíblia, Deus querendo que fale sobre isso com vocês. Por quê? Porque no nosso dia a dia, você acorda cedo, toma o teu café, vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, e aquela correria danada, e muitas vezes as pessoas não pensam para parar um pouquinho e conversar com Deus. E aí se atropelam todos, né, naquele dia, aquela correria. E se você para um pouquinho só, o teu dia a dia, a tua jornada aí, para você fazer uma simples oração, uma simples conexão com Deus, Deus está ali precisando, esperando para te ouvir, né? Deus não tem que trabalhar, Deus não tem que fazer, Ele já trabalhou muito por nós e trabalha, né? Só que Ele não tem essa coisa, essa correria, essa coisa assim absurda que as pessoas têm no dia a dia, e de tanta confusão, porque preciso dar conta disso, preciso dar conta daquilo. Então, quando é com Deus, que você para, apesar de tudo que você tem que fazer, né? Você para e faz uma oração, aquilo parece que tudo apazigua, né? Tudo vem tranquilo para a sua vida, numa forma mais que tudo se resolve. Um exemplo, você está indo com pressa para algum lugar. Quando você está atrapalhado e sem uma conexão, né, de equilíbrio mental e espiritual com Deus, todos os semáforos se fecham na sua chegada, né? E quando você está, né, com comunhão com Deus, você precisa falar com uma pessoa, a pessoa já te liga, você não precisa nem ligar para a pessoa, né? É algo tão surreal que a gente não acredita que Deus é um poder tão forte, tão maravilhoso. Gente, teve aquela mulher morta na cama, que foi lá, Deus mandou um profeta dele, não foi nem Jesus, e fez ela ser ressuscitar ali, sabe, através de uma oração. Então, o poder da oração para a nossa vida é muito forte. O poder da gratidão, o poder da força de você falar com Deus, o poder de uma palavra que você dá para uma pessoa. Muitas vezes você mudou todo o rumo, o destino daquela pessoa com uma palavra, né, de fortalecimento para ela, uma palavra positiva, uma palavra que vai enaltecer aquela pessoa, um elogio. E muitas vezes alguma colocação que você faz para uma pessoa, você muda o dia dela. Então, nós temos que ser isso, nós temos que espalhar pelo mundo essa coisa de fé, essa coisa de palavra, de fortalecimento para os nossos próximos, né? Que estão aí no nosso caminho, na nossa jornada. Não é só na nossa família, qualquer lugar que você estiver, até sentou num banco do ônibus, conversa com a pessoa do lado, né? Vê se a pessoa não está precisando de uma palavra, de um alento, de algo que, né? Que hoje em dia, esse dia tão de tecnologia, né? Hoje em dia que nós vivemos essa tecnologia, que as pessoas já saem de casa com aquele foninho de ouvido, né? Ou aquele fonão de ouvido, e vai só olhando para as pessoas, mal olha, né? Não fala nem um bom dia. Você está do lado, passa lá horas, a pessoa nem olha, só com aquele negócio ali no ouvido, bota aquele boné, aquela touca e ali vai. Fala, gente, nós vamos parar. É conversando que a gente tem oportunidades, né? É falando um bom dia para uma pessoa que você vai tornar o dia dela também bem melhor, com uma simples conversinha ali, sabe, de 10 minutos. Então vamos parar, gente, vamos parar e vamos voltar um pouco, retroceder, deixa a internet um pouco de lado, vamos olhar as pessoas como elas são, né, como elas precisam, o que elas estão precisando. Quantos de vocês aí que estão andando numa rua, estão vendo uma pessoa chorando, não está nem aí, nem chega para perguntar o que está acontecendo, vê uma pessoa em aflição, né? Ah, deixa para lá, né? É problema meu. Então não,
Deus olha o bem que você faz. Porque quando você chegar numa oração, que nem Davi fez aqui para Deus, que confiando em Deus, que Deus vai fazer o que está pedindo, por quê? Porque ele faz muitas bênçãos para Deus. Ele abençoa pessoas, ele conversa, ele faz caridade, né? A caridade não é feita, gente, com doação de coisas materiais. A caridade é feita também com palavras, com amor, com carinho ao próximo, né? Então aqui, muitas vezes, ele fala assim, Davi: pois tu és minha esperança, Senhor Deus. Senhor Deus, ao respeito. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então não adianta você querer fazer um bem momentâneo e falar assim, ai, Deus vai fazer tudo por mim. Não. Você tem que ter o coração puramente pura e fazer o bem ao teu próximo, para você recolher aquilo. E tem muitas vezes, eu vou falar aqui para vocês, que existe um bem chamado de chacoalhão nas pessoas, né? Não adianta você só querer fazer o bem para uma pessoa, falando só que ela é isso, ela é perfeita, ela é uma pessoa maravilhosa, ela faz tudo certo, sendo que ela está fazendo tanta coisa errada, né? Então você quer elogiar aquela pessoa para a pessoa ficar bem. Mas muitas vezes isso não é uma forma de você ajudar. O ajudar sempre é com a verdade, né, gente? A verdade acima de qualquer coisa, a verdade. A palavra verdade é muito importante a gente seguir o pé da letra, porque é a verdade. Abrir o olho de uma pessoa contra alguma coisa que ela está fazendo ruim, contra o caminho que ela está tomando, uma decisão que ela está tomando errada, sabe? Que ela está ali estragando a sua vida por não enxergar, e você ajudando a estragar por passar a mão na cabeça. Então, muitas vezes, chamar a atenção de alguém, de você falar verdades para uma pessoa, verdades, né? Isso, quando você fala verdade, não é ofensa. Quando você fala mentira, você ludibria, você manipula, isso é mal. Você manipula para alguma coisa de benefício para você. Mas quando você chama a atenção de uma pessoa bruscamente e que você quer que essa pessoa mude para ter paz, para ter alegria, para ter uma vida mais correta, um caminho melhor, né? Deus vai mostrar para aquela pessoa o caminho melhor. Mas basta, você também ajuda a Deus falando a verdade para aquela pessoa. Então, muitas vezes aqui você fica assim, ai meu Deus do céu, né? Eu não vou falar nada para aquela pessoa porque ela vai me interpretar mal. Isso não é problema meu, é problema dela, né? Então eu não vou falar nada. Então você se cala. Então quem cala consente no erro do outro, né? No sacrifício do outro, no caminho errado do outro. Então quando você chega para uma pessoa seriamente e fala, você está fazendo isso, aquilo errado, e você não está enxergando, né, para você melhorar, que você teria que fazer, você tem que fazer um balanço da sua vida e tomar decisões. Você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar caminhos, mudar o teu caminhar aí na tua vida, a tua visão, de acordo com alguns problemas que você está passando na sua vida. Então, quando você auxilia essa pessoa, falando para ela que o caminho é outro, que ela está fazendo um caminho errado, e fala assim para ela, siga Deus, converse com Deus, o teu melhor conselheiro é Deus e a gratidão a Deus. Quando você começa a agradecer tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, né? As coisas começam a clarear para você e ficar mais em paz, como eu estava falando aqui. Porque Davi pede para Deus livrar ele dos inimigos. E Deus vai livrar Davi, porque Davi foi muito homem de Deus, né? E aqui fala, né? Ó, tem muitas coisas aqui, ó. Ele louvará ao Senhor até a eternidade. Porque quando você louva, você fala da excelência que é Deus, né, para os outros, da maravilha que Deus faz para os outros. Aí aquela pessoa está revoltada com um problema na vida dela, ela fala que Deus não é isso, que Deus não é aquilo, se você não for fazer, Deus não vai fazer, né? E se não curva, a pessoa não curva perante o poder de Deus, e Deus faz com que aquela pessoa aprenda, faz com que aquela pessoa apanhe, faz com que aquela pessoa caia, tropece, para ela poder se curvar, humilhar para Deus, porque nós temos que nos humilhar para Deus. Nós temos que nos ajoelhar no nosso quarto, conversar com Deus. Falar com ele, Senhor, me guia, Senhor, me livre, Senhor, me dê o ensinamento, me dê o direcionamento, porque é ali, meus irmãos e minhas irmãs, que está o poder da sua vida. O poder está teu ajoelhar, nesse ato de falar com Deus. Ali está o teu poder.
onde Deus vai te livrando e vai te mostrando coisas erradas que estão na sua vida, onde Deus vai te direcionando para o melhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçam que Deus te livre dos inimigos, como está aqui no Salmo 91, que Davi confia em Deus para livrar os seus inimigos, e Deus fala aqui que todo mal será dissipado, e aqueles que serão, a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Então aqui Davi falando com Deus, porque ele sabe que Deus vai confundir e envergonhar aqueles que estão ímpios, que estão fazendo mal para você. Então, quando você segue essa lei divina, que esse poder magnífico, ele é estupendo, nosso Deus, né? E você se ajoelha para ele, pede que, claro, que não vai ser uma pessoa ruim lá pedindo uma coisa na hora e vai ganhar, não. Deus sabe do seu coração, da sua mente, da sua vontade. Deus sabe se você é orgulhoso, se você é humilde. Deus sabe aquilo que você merece receber e que você não merece. Então, Ele está esperando você se humilhar para Ele, de coração puro, de verdade, porque nada é feito na mentira. A mentira destrói qualquer coisa. Então, quando você quer mentir para Deus, enganar Deus, ai, coitado de você, né? Deus está ali esperando a tua verdade, a tua entrega de verdade, a entrega viva, entrega do teu dia para Ele, para que Ele te cumpra as promessas na sua vida, né? Que Ele está ali por você e por nós. Deus faz milagres, Deus ressuscita, Deus cura, Deus traz a felicidade, Deus traz o mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde e paz. Porque quem tem paz no coração, meu Deus, isso não há dinheiro que pague. E Deus faz com que sua vida, por maior percalço que tenha, venha com paz, com equilíbrio, com tranquilidade, e as coisas se resolvem num minuto, em paz. Então, preste atenção, meus irmãos, lidem aí com verdade, na tua oração, no teu ajoelhar para Deus, com verdade, se entregue, que você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Um grande beijo no coração, uma semana mais que abençoada a todos vocês, tá? Até segunda-feira, se Deus quiser.